Olá, Paulo. Olá, Luiz. Sejam bem-vindos ali. Boa noite, Hélio. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite. Hoje vamos falar aqui. Eu mudei um pouco o tema da mentoria. Eu estava falando sobre análise de ativos, porém, eu lembrei, como todo mundo, todo bom brasileiro atrasado, que a gente precisa fazer a declaração de imposto de renda e eu trouxe uma aula é, que eu já dei algumas vezes ali, sobre o que você precisa prestar atenção, aspectos essenciais ali para, ou que você mesmo vai preencher o seu imposto de renda, ou para aqueles que vão pegar informações para entregar para alguém fazer os impostos de renda. E, mais importante de que tudo isso é checar o serviço que estão fazendo para você. Seja você começar a fazer o serviço direito, ali de preenchimento, seja você checar o serviço que estão fazendo para você e ver se estão fazendo direito. Eu acho que um dos grandes problemas da terceirização de imposto de renda é que se tiver alguma coisa errada ali, o problema é único e exclusivamente seu. Se o corretor fez, um amigo fez, alguém que você contratou fez, ele não vai ter nada a ver com isso, o imposto de renda, a Receita Federal vai pegar no seu pé. Então é importante que esteja tudo certo lá e que, no mínimo, você saiba avaliar se o serviço que tá sendo feito ali foi um bom serviço ou não, tá bom? Imagino que quem está aqui é como eu e ainda não começou a fazer o imposto de renda. Eu sempre faço isso, eu sempre me arrependo, mas sempre vou deixando, empurrando com a barriga. E o imposto de renda eu mesmo faço, no meu caso, tá? Eu uso algumas ferramentas que me ajudam, mas todo ano eu fico pensando que eu deveria terceirizar porque toma tempo, tá? Não é difícil de fazer para quem, se por algum motivo você ainda nunca fez o seu imposto, ele não é difícil de fazer, mas ele é trabalhoso, é chato, é um negócio braçal que você tem que fazer. E quanto mais patrimônio você tiver, mais chato é de fazer, porque você tem mais coisa para ficar relatando. Eu gosto de chamar isso de um perrengue chique, tá? De certa forma, que é você ter que passar horas e horas declarando todos os seus bens ali no formulário. Isso já vem melhorando muito, a Receita Federal vem melhorando muito isso para deixar isso mais pré-preenchido, tá? Então, se você vai mesmo fazer a sua preenchimento, use a fórmula pré-preenchida, porque ela já vem com muita informação que você não precisa pegar, e algumas informações você nem sabia que foram para lá já, isso é ótimo, mas ainda assim você tem que atualizar muita coisa, principalmente na questão de bens e direitos, tá? Então, começando aqui, por que que você precisa declarar o seu imposto de renda? Bom, basicamente, porque se você não declarar o IR, apesar de ter muita informação sua, ele não tem todas, tá? E por ele não ter todas as informações, às vezes ele faz especulações sobre quanto imposto que você tem a pagar. Principalmente quando a gente está falando de renda variável, tá? Então, existem estratégias ali, quando você, por exemplo, vende um ativo na bolsa, você paga uma microtaxa, se não me engano, é 0,01% daquele valor, como sinal
para avisar a Receita de que você fez essa operação. Essa movimentação, ela dispara um trigger. Então, a Bolsa sabe que você, por exemplo, vendeu 20 mil em ações. Só que ela não sabe por quanto você comprou. E lembre-se, por exemplo, que o lucro que você vai pagar, o imposto que você vai pagar ali, é a diferença entre o valor que você comprou e o valor que você vendeu, é o lucro. Só que ela só sabe o valor que você vendeu. Então, para a Receita, o que ela sabe é que você vendeu 20 mil reais em ações. Ela não sabe se você comprou aquilo a R$ 1 ou a 19.999, às vezes até a 40 mil e está vendendo a 20, tá? Ou seja, vendendo com baita do prejuízo. Ela não sabe, ela sabe que você vendeu a 20. Então, a sua única forma de se proteger dela vir depois de 5 anos depois, olhar para aquela sua conta e falar, olha, você me deve isso, é você falar, não, não, eu já paguei, eu comprei nesse valor, vendi nesse valor e esse era o imposto devido. Se você não tiver isso declarado, você não tem como provar, tá? E aí você vai ter que pagar o imposto e aí ela vai tacar uma multa e aí esse é um dos grandes problemas. Outro problema que você pode ter aqui de não ter seu imposto de renda declarado é que isso bloqueia seu CPF. Isso impede você de tomar crédito, impede você de parcelar compras, impede você, às vezes, até de usar o cartão de crédito. Então, não queira ter o seu CPF bloqueado, principalmente por bobeira disso. Outra coisa que eu gosto de trazer aqui como mantra: pagar imposto de renda é bom, porque significa que você teve lucro. Isso é algo que eu peguei da contadora da Bolsa, ela usa esse mantra muito e eu acho muito verdade, assim. É chato pagar imposto? É chato, mas ele implica que necessariamente você teve lucro. Por quê? Porque você só paga imposto de renda sobre lucro, tá? Então, se você está pagando um imposto de renda muito grande, significa que você teve um lucro ainda maior, tá? Então, lembrar que pagar é bom, significa que você teve lucro. E declarar é bom também, por quê? Significa que você tem patrimônio. Se você não tem nada a declarar, significa que você não tem patrimônio nenhum, significa que você não está crescendo em termos de patrimônio. Então, é importante você fazer isso e é algo que é bom você entrar em contato para você ver ano após ano, é uma boa referência ali para você ver ano após ano o seu crescimento de patrimônio. Muito embora vocês vão ver que ele não é um crescimento do patrimônio ali, do imposto de renda, não é o crescimento mais fidedigno com relação ao seu patrimônio, porque aqueles dados não são, por mais que você faça ele todos os anos, ele não é atualizado em cotação do ano, tá? Então, mas ele te dá uma dimensão de quanto patrimônio você está acumulando, apesar daquilo não se refletir diretamente qual é o seu patrimônio de fato e sua capacidade de investimentos. Bom, aqui a gente vai falar sobre imposto de renda nos investimentos especificamente, tá? Imposto de renda, a declaração de imposto de renda, às vezes ela tem várias outras nuances ali que eu não vou nem me meter a falar sobre, porque obviamente não é minha especialidade. Eu vou aqui tentar abordar e trazer informações sobre a parte de imposto de renda nos investimentos especificamente. Ali, coisas sobre jurídicas, sobre heranças, essas coisas, eu não vou emitir opinião, porque simplesmente eu não sou o melhor, a pessoa mais indicada, porque eu não sei muito sobre isso. Eu vou focar aqui e falar sobre ativos, proventos e o resultado que você vem tendo nos seus investimentos, tá? Eu tenho uma outra aula que está gravada na plataforma, onde eu falo sobre onde que você precisa se preocupar ou não com o investimento. É uma aula mais genérica, feita com um mapa mental, onde ela é para te direcionar e falar, cara, onde que você precisa no dia a dia, dos seus investimentos, se preocupar se aquilo é um fator gerador de imposto de renda ou não. Hoje, a gente está falando especificamente sobre a declaração de imposto de renda que a gente faz agora nesse período de maio. Tá? Então, repare que são coisas ligeiramente distintas aqui, mas ambos a gente está focando sobre IR nos investimentos. Tá? Primeiro ponto. Que documentos que você precisa juntar antes de começar a montar sua declaração de imposto de renda? Tá? São três principais, tá? Mas aqui tem algumas outras que eu costumo colocar. Mas o primeiro deles é o seu informe de rendimentos, tá? Que está aqui embaixo. As suas notas de corretagem, tá? E o extrato do dia de dezembro do ano passado. Obviamente, é sempre o extrato de dezembro do ano anterior ao ano que você está fazendo. Então, esses são os três principais.
Aqui eu coloquei também as DARFs pagas, porque é importante você vai ter um setorzinho lá que você vai precisar lançar. Então, esses são todos os produtos que você precisa. O extrato para você saber quais são os ativos que você tem, a nota de corretagem para saber a que preço que você comprou os seus ativos, a custódia da corretora, que é de dezembro especificamente, isso aqui é do último dia do mês, a custódia que você tem, que é isso que você vai usar como referência para colocar os seus produtos. O informe de rendimentos, que é aquele documento que toda corretora gera para você, e as DARFs pagas. Isso, em geral, é suficiente para você preencher todo o seu imposto de renda, tá? Toda corretora emite informe de rendimentos, algumas emitem tudo num documento só. A XP é uma que emite tudo separado, é meio chato, tá? Você tem que procurar nota de corretagem por mês, o informe de rendimentos não vem com todas as informações, você tem que puxar extratos de como que você estava a sua conta no dia em dezembro, você tem que procurar as custódias de corretora. E DARFs pagas são principalmente referentes à movimentação que você teve de bolsa, renda variável, ao longo do ano. Lembrar que toda vez que você vende ativos de renda variável com lucro, você tem que pagar a DARF desse lucro até um mês após a data dessa venda. Então, se você fez a venda, por exemplo, em março, você tem até o fim de abril para pagar isso. E, nesse momento agora, você vai pegar esse documento da DARF Paga e vai lançar esse valor, tanto o quanto que você gerou de valor, quanto o quanto foi pago de imposto de renda. Então, são coisas distintas. Agora, você só vai lançar que você pagou lá atrás isso. Ah, mas eu fiz essa venda e não paguei. Ou eu nem sei se eu devia ter pago. Bom, você vai ter que voltar lá atrás, levantar essa informação. Se gerou imposto de renda a ser pago, você precisa pagar com multa, atraso, e agora você lança ela como DARF paga aqui. Tá? Então, você precisa de tudo isso. Uma ferramenta que eu tenho recomendado, eu uso para os meus clientes de gestão. Então, todo cliente de gestão que é maior, de 500 mil, se eu não me engano, ele é, depois de um tempo, conectado na ferramenta de análise disso, que é a MyCapital, e eles fazem todo esse cálculo para você, principalmente de compra e venda da parte de renda variável. Tá? Então, você não precisa fazer. Se você não tem uma ferramenta para isso, você tem que manualmente fazer. Você tem que pegar a sua nota de corretagem, ver qual o valor que você comprou, ver a nota e quando você comprou, né? Porque às vezes você está vendendo um ativo que você comprou há anos atrás. Então você tem que ter essa informação guardada de quanto que você pagou na compra. Ver o valor que está na venda agora, calcular o lucro que você teve, ver se esse lucro não entrou na faixa de isenção, que é até 20 mil reais, para ações especificamente. Se não entrou, você calcula o imposto de renda e paga isso. Se você tem uma ferramenta que faz isso, ela te notifica, fala, olha, você tem esse imposto a ser pago para isso. Então, ela vai te facilitar muito a vida. Eu super recomendo usar as ferramentas, porque é R$19, R$20 por mês, tá? Principalmente se você está pagando na pessoa física. Quando eu pago para os meus clientes é um pouco mais caro, mas é mais ou menos nessa faixa. E facilita muito a sua vida, tá? Você não tem que ficar buscando essa informação. Então, pagar R$20 por mês, R$300 por ano, para você ter essa informação mastigada, na maioria dos casos, vale muito a pena, tá? Outro cenário que você tem é você mesmo fazer essas contas e ter esse controle. A MyCapital é a empresa que eu uso e, se você quiser usar, tem um cupom de desconto, me pergunta, que se eu não me engano é Dr. 10, tá? Que você ganha 10% de desconto para entrar, e quem já faz parte da gestão vai ser plugado. Alguns já estão plugados, outros estão sendo plugados com o tempo, vai ser plugado na ferramenta e ela vira gratuita para quem é da gestão. Então você tem essa opção e eu super recomendo usar, porque facilita muito essa geração de dados que você precisa para o seu imposto. Beleza. Primeiro passo, você vai decidir o que você vai fazer o seu imposto de renda, que você não vai terceirizar, porque se você terceirizar, acabou ali atrás. Você precisa levantar os documentos e entregar para o seu pro corretor que vai fazer essa informação. Aqui, a partir daqui, é para quem precisa, falou, decidir o que vai fazer você mesmo o seu imposto de renda. Você vai ter que escolher por onde você vai fazer. Você pode fazer pelo app, você pode fazer pelo computador, você pode fazer a versão online que disponibiliza hoje.
Eu, particularmente, sempre uso o app, eu faço no iPad para fazer. Por quê? Porque o iPad está comigo, eu posso fazer ali durante uma cirurgia chata, eu posso. É mais fácil. Se eu usar o computador, eu tenho que usar no computador e você tem menos mobilidade, né? Então, se você quiser levar para fazer em outros lugares, o computador nem sempre é tão móvel. Se for um laptop, talvez funcione. O online é uma versão que funciona bem, mas ele não roda muito bem quando você vai usar um tablet, tá? Então, o online é basicamente uma página na internet, então ele meio que funciona para você usar no computador. Veja bem, o app é um app, você vai baixar um app para usar e ele funciona muito bem mesmo em iOS. O computador ele é um programa, você baixa ele no programa no seu computador e ele só vai rodar no seu computador. O online, você não baixa nada, você faz todo o preenchimento na internet. Então, teoricamente, ele te dá mais flexibilidade, mas como esses programas online, eles têm baixa compatibilidade com navegadores, principalmente iOS. Então, não funciona muito bem se você vai fazer o online no iOS. É melhor você baixar o app. A grande questão aqui é escolha um deles e use o mesmo até o fim. Não dá para você começar no app e depois querer continuar no computador, depois ir para o online. Você pode usar o app em vários lugares, mas você ficar migrando de operação vai só confundir, vai perder dado, vai fazer você errar alguma coisa. Escolhe um que você vai usar e segue nele. Vai fazer no computador? Beleza, baixa o aplicativo e faz no computador do começo ao fim, tá? E eu gosto de usar o app porque todos eu faço no app e ele salva as declarações ali. Então, ele puxa informação do ano anterior, tá tudo no mesmo lugar. Se um ano você faz no app, outro no computador, outro online, as informações não ficam guardadas e acaba que você perde mais tempo para preencher. Tá? Então, escolhe um lugar que você vai fazer e faça eles. Todos funcionam muito bem, tem vantagens e desvantagens. Próximo ponto é entender o que que você vai preencher ali dentro, tá? Você tem basicamente seis menus ali dentro do app. Essa aqui é um print da tela do app, mas o computador, os aplicativos também funcionam muito parecidos. Mas basicamente você tem que preencher identificação, os familiares que você vai colocar, que são principalmente seus dependentes, eu vou entrar em cada um deles, os rendimentos que você tem, os pagamentos que você fez, seus bens e dívidas, e ele vai criar um resumo mostrando para você o quanto você precisa pagar ou não. Então a gente vai destrinchar um pouquinho cada uma delas ali. Primeira parte ali, você vai entrar, preencher, trouxe um print de uma versão antiga aqui, eu fui até ver, tá igualzinho, o aplicativo não mudou nada, apesar dessa versão aqui ser de 2021, eu vi a versão de hoje aqui que eu já baixei, e tá igualzinho, ele tem, acho que, os mesmos, exatamente os mesmos itens, então funciona muito bem para você usar essa versão aqui. Primeiro ponto é identificação, tá? Isso é muito fácil, é só você colocar ali os seus dados, tá? Ele sempre pede o código da declaração anterior, e esse é um dado que eu sempre perco, tá? Porque quando você emite a sua declaração, ele manda um recibo, e nesse recibo tem um número, e ele pede esse número no ano seguinte para você saber qual foi a declaração do ano passado. Esse é um documento. Minha recomendação é seja organizado de alguma forma. Você pode mandar por e-mail para você, você pode salvar numa pasta, você pode ter isso em duplicidade em vários lugares salvos, mas estabelece um lugar e guarda isso para você recorrer a essas informações, porque achar depois é sempre muito difícil, tá? Mas é nesse momento da identificação que ele pede a declaração do ano anterior, e se você não sabe onde você guardou ela, vai te dar trabalho achar essa informação, que você vai ter que descobrir onde é que você guardou isso. Normalmente no e-mail é um lugar onde acaba ficando mais, mas pode ser numa das ferramentas que você construiu o seu imposto de renda. Se você fez no app, ele vai estar salvo no seu computador ou na sua plataforma. Se você fez no computador, ele vai estar salvo no computador se você não formatou. Se você fez online, talvez ele esteja salvo online, é mais fácil. Lembrar que aqui entra também familiares e dependentes, tá? Você pode incluir dependentes e tem benefícios e malefícios de você botar dependente. Lembrar que sempre quando você inclui alguém como dependente, toda a renda que aquela pessoa tem vai para você, tá? No imposto de renda. Então, o que acontece? Vamos supor, por exemplo, que você tem no meu caso,
A minha mãe, por exemplo, ela é aposentada e ela recebe um, não sei se é 1 ou 2 salários mínimos, eu sei que é bem pouco, ela está na faixa de isenção de imposto de renda. Ela tem um salário de aposentada e ela tem essa receita. Se eu pego e coloco ela como minha dependente para diminuir, toda essa renda dela vai para mim, entra no meu imposto de renda como pessoa física. Só que como soma com outras rendas para mim, o fato que antes para ela não pagava nenhum imposto de renda e era isenta de declarar, quando eu coloco ela como dependente para mim, toda aquela receita dela vem para mim e eu pago 27,5% porque é, sobe a faixa. Então, tem que tomar cuidado, porque aí eu ganho os R$ 1.000 lá de desconto no imposto de renda, mas eu pago uma bica sobre toda a receita que ela tem. Então, tem que sempre ficar ligado nisso. Se você trouxer alguém como dependente para você, veja se essa pessoa tem renda, se ela tiver, você precisa fazer a conta se vale a pena ou não. Sabe que o aplicativo faz essa conta? Você simplesmente coloca a pessoa, coloca a receita, ele vai te mostrar qual que você está pagando de imposto de renda. Mas saiba que é por isso, né? Então, se você traz alguém, você tem que trazer a receita dela também. Então, se ela tem qualquer receita declarada, essa receita entra com você e ela vai respeitar a faixa que você se encontra, tá? Não a faixa que ela se encontrava. Então, o que antes era isento pode se tornar algo que entra na faixa dos 30%, que é os 27,5%, e simplesmente não compensa. Então, para mim, por exemplo, não compensa. Hoje compensa por minha filha, que ela não tem renda. Quando a minha esposa não tem renda, às vezes eu coloco ela também. Então, vale a pena, mas, por exemplo, a minha mãe não vale a pena colocar como dependente. Faça essa análise ali, se você vai pôr e quem você vai pôr como dependente. E lembre-se sempre que a renda da pessoa vem junto para você e isso pode mudar a sua faixa de que você paga de imposto de renda. Beleza. Quando a gente vai para a próxima sessão, a gente falou ali, tinha identificação, depois familiares e dependentes, a gente vai para o terceiro ponto ali, que é de Ô, renda. professor, posso tirar uma dúvida rapidinho? Anda. Não sei se vai conseguir lembrar aí, porque não está aberto, né, a aba. Mas na natureza da ocupação, geralmente coloca profissional liberal, porque tem a Sim, ocupação principal médico, né? E tem natureza da ocupação, geralmente fica profissional liberal mesmo. profissional liberal, eu sempre ponho isso. Profissional liberal, Pronto, tá? beleza, obrigado. Aí a gente vai para a parte de rendimentos. Lembrar que na parte de rendimentos tem vários tipos de rendimentos que a gente pode ter, tá? Pessoa jurídica, pessoa física, esses dois é simples, né? É o modo como você trabalha. Se você trabalha recebendo via PJ de algum lugar, esse dinheiro chega líquido para você, então você coloca recebido como pessoa jurídica. Então, hoje, no modo que eu trabalho no Hospital 9 de Julho, é esse aí. Eles têm uma empresa, a empresa processa, paga os impostos e eu já recebo líquido. Então, o que eu recebo é recebido pessoa jurídica, entra ali. Se eu fosse trabalhar, quando eu trabalhava, por exemplo, no Hospital das Clínicas, que era contrato CLT, era pessoa física. Então, eu recebia, eu tinha que ver o olerite, que eu vou colocar ali, e aí é um outro imposto de renda que normalmente é pago nesse momento. Ele tem um desconto na fonte, mas é corrigido aqui nesse momento. Então, vai depender muito de como que você trabalha. Minha recomendação: não deixe rendimentos de caixa 2, tá? Evite ao máximo. Poucas coisas no Brasil funcionam muito bem, tá? O imposto de renda é uma delas e pensão é outra. Então, assim, você pode fazer as maiores barbaridades no Brasil, mas tentar driblar o imposto de renda é uma das coisas que vai dar ruim cedo ou tarde. Então, se você tem caixa 2 primeiro, tenta regularizar. O melhor jeito é criar uma pessoa jurídica, emitir nota e pagar isso. Se por algum motivo não funciona, emite nota na pessoa física mesmo, vai pagar um imposto de renda e rever se vale a pena trabalhar nesse modelo. Mas não fica, pelo menos não por muito tempo, não com uma renda muito grande, com modelos de caixa 2. Tenha tudo bonitinho, ou entra por pessoa jurídica ou entra por pessoa física. Não tenha nada que entra sem dono na sua carteira, porque hoje, com o nível de informação que a Receita tem, é questão de tempo até ela começar a achar inconsistência. E se ela acha inconsistência, ela começa a fazer uma devassa na sua vida, e o que antes passava desapercebido, erros pequenos, eles vão detonar e isso vai te dar muita dor de cabeça. Fora juros e multa que você vai pagar só sobre o básico que eles acharam de inconsistência. Então, assim, não deixe nada
em caixa 2. Regularize isso o quanto antes. Seguindo os rendimentos. O próximo rendimento que existe aqui é o chamado de tributação exclusiva. O que é isso? São rendimentos, principalmente de aplicação financeira, que tem desconto na fonte. Tá? Então, por exemplo, quando você investe num CDB, num fundo, e você resgata esses produtos, ou resgatou por tempo, ou você resgatou, solicitou resgate, há um desconto do imposto de renda na fonte disso. Tá? Então, você recebe o dinheiro já líquido, mas esse dinheiro precisa ser calculado. Houve uma tributação já sobre esses produtos exclusivos e você precisa colocar lá. Então, renda fixa, aluguel de ação, juros sobre capital próprio, participação de lucros, salário PJ, tudo isso é descontado na fonte e entra como rendimento sobre tributação exclusiva. É só para você entender aonde que entra cada uma dessas coisas, porque você vai ver que uma coisa é o seu salário da PJ, uma coisa é o seu salário da pessoa física, uma coisa são receitas que você recebe, e isso precisa ser lançado de rendimentos de aplicação. Então, você investiu 50 mil, depois de um tempo saiu com 60 mil, você precisa colocar lá que entrou com 50, saiu com 60 e pagou o imposto sobre isso. Tá? E ele vai perguntar quanto que você entrou, quanto que você saiu e qual foi o imposto pago, e isso vem nos informes de rendimento. Tá? Então, é uma informação só para você saber que existe esse espaço específico para colocar isso. Também entra juros sobre capital próprio, que é o dividendo que não chega líquido para você, ele chega e você precisa pagar o imposto de renda, tá? Então, é só uma diferença ali de como que as empresas vão distribuir os lucros dela, e a participação no lucro de salário PJ, porque aí você está lançando aqui um pagamento na pessoa física, ou você está trazendo a sua própria empresa, que você está tirando o lucro dela, teoricamente ela já pagou todos os impostos, então você está tirando aquilo já como lucro também, então você não tem que pagar imposto de renda daquilo. Essas são as questões em que você entra como tributação exclusiva. Existe mais um rendimento ainda a ser considerado, que é os isentos não tributáveis. Então, existe dinheiro que você recebe que é isento, que você não pagou. Aqui entra dividendos, entra renda fixa isenta, tá? Entra dividendos e proventos de ações, dividendos de FIs, entra bonificação de ação, entra as vendas isentas. Lembrando que você tem nas ações, especificamente hoje, se você vender até 20 mil reais, você não vai pagar imposto se você teve lucro, tá? Então, lembrar que imposto só paga se teve lucro. Então, essa é a primeira coisa. E se você vendeu até 20 mil reais, você não paga. Mesmo que você tenha comprado por R$ 1 e vendeu por 19.999, tudo esse lucro entra como lucro isento. Você pode fazer também, quando, eu tenho 60 mil para vender. Se eu vender 60 mil hoje, eu vou calcular o lucro sobre isso, vou ter que pagar imposto. Agora, se você vender 20 mil por 3 meses consecutivos, você vende aquilo tudo sem ter que pagar imposto. Então, assim, lembrar que existe essa questão de você ter essa margem e você deve usar ela para pagar menos imposto. Tá? Então, se você se programa, você consegue sair de um determinado produto saindo dentro de 20 em 20 mil. Tá? É uma técnica que você pode usar, ou a isenção que você tem até 35 mil para produtos no exterior, que hoje dá para usar para cripto ainda, desde que você faça a venda por uma corretora brasileira. Tá? Que eu ainda não pesquisei exatamente o nome de todas elas, mas eu sei que as mais conhecidas são americanas e vão pagar imposto se você usar elas. Então, você teria que usar uma corretora brasileira, que hoje eu nem sei citar exatamente qual que você poderia usar para isso. Mas entrar na categoria de vendas isentas. Tá? Aqui No também, caso, professor, só uma dúvida. Esses 20 mil é a posição ou o lucro que eu a obtive com posição. a venda? É a Posição, né? posição. Certo. Tá? Então, você comprou as ações por, sei lá, 19 mil e vendeu por 20 mil, o seu lucro é de 1.000 ali. Mas como a sua venda, se ela passar esses 20 mil, aí ele vai calcular a movimentação. Então, lembrar que os 20 mil é a movimentação e a movimentação total no mês, tá? Então, se você vender 3 de 7 mil, tá?
todos, e vai dar 21 mil e você vai ter que calcular o imposto sobre eles. Apesar de as movimentações individuais terem sido menores, o que importa é a soma total das movimentações no mês, para dar os 20 mil ou não. Tá? Então, é isso que vai considerar. E lembrar que isso é só para ações. Não vale para ETF, não vale para fundo imobiliário, não vale para as outras coisas não entram nessa categoria mesmo. Então, mas é só especificamente para ações. Então, tem que lembrar disso. Mas a maior estratégia para você não pagar imposto nisso é, evitar vender. Dois, vender os ativos que estão negativos. Lembrar que você pode compensar, tá? Vamos supor que você comprou um ativo a 15 mil e está vendendo ele a 10. Agora, você teve um prejuízo. Então, você tem 5 mil de prejuízo ali para abater. Aí, no mês seguinte, você está vendendo um ativo a 25 mil. Você vai calcular qual foi o lucro desses 25 mil. Vamos supor que você comprou por 21 e está vendendo a 25. Você tem 4 mil de lucro. Só que como você tem 5 mil de prejuízo ali nesse exemplo, esse lucro some, que você tem que anotar essas movimentações e você não precisa pagar nada de imposto. Tá? Então, se você souber vender estrategicamente ativos, apostas que você fez e que por algum motivo der errado, e certamente todo mundo tem isso na carteira, você quase nunca vai ficar pagando imposto de renda de movimentação. É só você saber estrategicamente fazer essas movimentações. Mas precisa acompanhar, precisa fazer. Por isso que eu digo que fazer isso, ter uma ferramenta que faz isso para você ajuda muito, tá? Mas você precisa também saber a estratégia, que é saber, putz, se eu vou vender um negócio com lucro, eu também vou vender um negócio com prejuízo aqui para uma coisa bater na outra. Porque a ferramenta, ela não faz essa estratégia para você, ela só faz a conta, tá? Mas se você for estratégico também e ter uma ferramenta, você vai pagar pouco e ter pouco trabalho. É o melhor dos casos, tá? Então, rendimentos. Pessoa física, pessoa jurídica, rendimentos de tributação exclusiva e isentos não tributáveis. Esses são todos os rendimentos que você tem aqui a considerar na tabela de rendimentos. E é isso que você vai ter que listar. Quanto você ganhou na pessoa física, quanto você ganhou na pessoa jurídica, quanto você ganhou de dividendos. Tudo isso tende a ter no informe. Quanto você ganhou em isentos e o quanto você ganhou no tributação exclusiva. Os seus ganhos de pessoa física e jurídica, você vai receber nos seus informes de Olerite e no informe de rendimentos da empresa que você faz parte. Se a empresa for sua, seu próprio contador gera isso e usa essa informação. Então, ele mesmo que gera a informação sobre isso. Então, todas essas informações estão nos documentos que a gente levantou agora há pouco. Próximo fator ali são os pagamentos, tá? Existem vários pagamentos que podem diminuir o seu imposto de renda, tá? São basicamente o que você gasta com essa lista aqui, ó, com hospitais, com dentista, com plano de saúde, desde que seja na pessoa física, com educação e com doações, tá? Todas essas categorias, o que elas fazem? Elas diminuem o valor o valor sobre o qual você está pagando imposto. Então, vamos supor que você estaria pagando imposto sobre 100 mil reais. Só que como você gastou 10 mil com, sei lá, educação nesse ano, você não vai pagar imposto sobre 100 mil, você vai pagar imposto sobre 90 mil. Não é necessariamente linear assim, tá? Alguns têm umas regras diferentes em que ele só diminui o valor do imposto, não leve tão ao pé da letra exatamente esse ponto, mas a ideia central é essa, que esses gastos, eles vão permitir deduções no quanto que você vai pagar imposto de renda. Então, é importante você ter listado isso. Quanto você gasta com educação para seus filhos ou para você mesmo, notas que você emitiu dos gastos de hospitais, com médicos, com dentistas. Lembrar que se você trabalha com reembolso no seguro, o reembolso vai ter que entrar como tributação, rendimento sobre tributação exclusiva lá atrás, tá? Porque você recebeu esse dinheiro veio de algum lugar. Então, você pode jogar o gasto que você teve, então vamos supor que você gastou 2 mil reais com o médico e teve um reembolso de 1.500. Você joga o gasto de 2 mil e você joga o quanto você ganhou de recebimentos. As duas coisas têm que entrar. O plano de saúde aqui só entra se for na pessoa física.
na maioria dos casos, ter plano de saúde na pessoa jurídica é mais barato, e mesmo com isso aqui do plano de saúde, esse abatimento, você não compensa. Então, eu particularmente uso o plano de saúde na pessoa jurídica e não uso isso aqui. Hoje, o que abate para mim é educação e eventuais usos de hospitais, assim. Uma coisa que pode ser interessante, tá? São doações, tá? Se você tem alguma instituição que você gosta de doar, você pode deduzir isso de imposto de renda depois. Inclusive, grandes empresas usam muito esse tipo de estratégia, tá? De você fazer doações. Então, é algo que pode diminuir ali. Outras coisas que você vai usar como pagamentos, que é possível lançar e que vai diminuir os seus gastos, tá? Todos os impostos pagos que você fez, basicamente são as DARFs que você pagou durante o ano que você pagou, se teve alguma. Todas as vendas não isentas, você vai ter que relacionar elas ali, tá? Lembrando que se você vendeu algum ativo, você tem que relacionar. Se você vendeu, mesmo que ele pagou imposto ou não, se você vendeu, você teria que relacionar ali na bolsa. Ah, eu vendi 20 mil na bolsa naquele mês. Você não precisa especificar o que ativo, qual foi a movimentação, só precisa falar o valor movimentado. Se essa venda gerou uma DARF, em pagamentos você vai falar que você pagou uma DARF. Se essa venda foi isenta, você só vai colocar lá como venda isenta, que você lançou ela. Porque essas informações estão sempre sendo cruzadas. Então, é importante você lançar. Vendas de fundos imobiliários e ETFs aqui, que são não isentas, tá? Então, você vai ter que sempre colocar. E o imposto pago aqui são as DARFs pagas que você pagou no período para lançar. Se você não pagou lá atrás, você vai ter que pagar agora, tá? Você vai ter que fazer o cálculo de quanto foi que você devia e pagar agora. Mas é basicamente isso que você vai lançar na aba de pagamentos. Não adianta lançar pagamentos que não fazem sentido. Você pode até lançar, eu vou lançar mais um pagamento de, sei lá, uma reforma que eu fiz na casa. Mas ele simplesmente vai ignorar, ele vai olhar para aquilo e falar, não, isso aqui não entra na categoria de alguma coisa que é importante, então entenda que aqui o que é importante lançar são as DARFs pagas, as vendas de fundos imobiliários e ETFs e gastos com essas categorias em especial, tá? Sua ou dos dependentes, tá? Então, são esses o que você pode usar para abater ali, diminuir o quanto você vai pagar. Uma dúvida, professor. Manda. No caso, essa educação, sabe dizer se entra curso online? Cursos gerais ou só escola, esse tipo de coisa? Você precisa precisa ser uma escola, não é qualquer curso, assim, você não, por exemplo, você não consegue colocar gasto da mentoria, por exemplo, ali. Você teria que colocar só escola, faculdade, tem umas regras para isso. Não é todo e qualquer curso de educação que você consegue lançar ali, não. Tá? São só os principais, escola, faculdade, eu acho que é isso, é Mas colégio, eu posso escola, colocar faculdade. e aí, se não for nessa categoria, não tem Ele vai problema, né? ignorar, ele vai ignorar. É isso que vai acontecer, tá? E no caso, saberia dizer se... Porque, assim, o meu plano de saúde também é via PJ, né? Certo. PJ de médico, né? E já puxou automaticamente, o meu e da minha filha, da minha dependente. Puxou, tipo assim, como se fosse automático, né? Daquela Hoje em dia, pré-preenchida. ele puxa muita informação automaticamente. Mas se é PJ, o que que ele puxou? Porque assim, ele puxa tudo que está ligado no seu CPF. Teoricamente, o seu plano de saúde está ligado no seu CNPJ, é diferente, tá? Então, assim, o que que ele puxou? Ele puxou pagamentos, reembolsos que você teve, aí tudo bem, ele realmente vai puxar. Mas ele não vai puxar o gasto, efetivamente, entendeu? Sim. Isso assim, se teve algum reembolso, ele sim, ele vai puxar, Não. porque ele vai entender que o seu plano de saúde te pagou um determinado gasto, tá? E se você pagou isso no particular para a pessoa, você pode lançar isso no particular, porque normalmente funciona assim, né? Você paga um valor e solicita o reembolso, às vezes é o mesmo valor, às vezes não é, mas você lança as duas coisas lá dentro, tá? Então, É para porque, assim, o plano de saúde é daquele jeito. É uma PJ única, né, de vários médicos, que aí fez um plano de saúde como se fosse para os funcionários da PJ.
certo. Mas está no meu nome o boleto, entendeu? Tá o meu nome e o nome da minha dependente. E aí tá aqui, eu tô até com a aba aberta, tá aqui. Plano de saúde no Brasil. Amil Assistência Médica, o CPF e o meu nome, né? Hum. Mas eu acho que é isso, eu acho que é porque tá no meu nome o boleto. Aí talvez Exato, tenha é essa porque automática. está no seu CPF, então é por isso que ele tá puxando o seu ativo. É uma CNPJ, é uma empresa, é um CNPJ de uma única pessoa, é isso? Não, com vários. Com vários só para faturar. Os hospitais mesmo. Tipo, Tem, o pagamento do hospital, a gente emite a nota fiscal no nome dessa empresa e a empresa repassa para a gente depois do imposto devido. então, como o negócio está no seu nome, provavelmente no seu CPF, é por isso que ele apareceu aí para você. Quando essas informações vêm, tá, você pode editar elas, tá? Mas eu recomendo não fazer, porque você precisa de uma boa justificativa para fazer. E tem algumas coisas que é bom chamar um especialista para averiguar, tá? Aqui eu estou tentando trazer mais a essência de como funciona. Esses detalhes ali, pelo que você está falando, parece que está no seu CNPJ, mas no seu CPF. Mas daí você precisa ver, se puder deixar no seu CPF, ótimo, porque isso vai representar para você pagar menos imposto, tá? Então, você não tem malefício nenhum de deixar no seu CPF. Você só precisa ver se isso não vai dar rolo de outras pessoas, por exemplo, lançarem que tem esse gasto também e começar a dar inconsistência. Mas tecnicamente para você, isso só tem benefícios de estar lançando no seu nome, porque ele está lançando como gasto e isso diminui o seu imposto de renda. Tá? Uhum. Beleza, obrigado. Próximo ponto, depois aqui de pagamentos, vinha a janelinha de bens e direitos, tá? Aqui eu trouxe, porque, cara, esse aqui é o lugar onde eu mais vejo as pessoas fazendo bagunça, tá? E também é o lugar onde normalmente você vai ter mais trabalho para preencher conforme você vai aumentando o número de ativos na sua carteira. Por quê? Você tem que listar produto por produto dentro que você tem na sua carteira. Então, se você tem 10 CDB, você vai ter que botar um por um, 10 ações, todos os ativos, você vai ter que listar um por um aqui. E eu gosto de usar esse modelinho aqui, tá? Para listar as informações. Ativo, as unidades que você tem, o custo médio que você teve essa compra, o nome da empresa, que é esse ativo, que corretora que isso tá e o CNPJ da corretora, tá? Então vamos supor aqui, vamos pegar um ativo, o Itaú, tá? Então você vai colocar lá o ativo, você vai botar Itube 4, a unidade, vamos supor que você tem 100 unidades dessa empresa. O custo médio que você vai pôr, vamos supor que você comprou duas vezes, duas compras de 50 unidades, tá? E uma você comprou a R$ 20, outra você comprou a 21. Lembrar que você tem que colocar o preço médio aqui, tá? Não é o preço de hoje, tá? Vamos supor que hoje está 22, eu estou chutando valores, tá? Eu não lembro qual que é o valor da ação agora, mas é só para vocês entenderem o raciocínio. Não é o valor de hoje da ação, tá? Você vai olhar lá na corretora, vai estar o valor de hoje. Você vai procurar na nota de corretagem quanto que você comprou. Você vai comprei 50, R$ 20, depois eu comprei 50, R$ 21. Qual que é o preço médio? Bom, aqui é uma conta fácil, seria 20,5, né? Tipo, é a metade entre os dois. Então você coloca lá o seu custo médio de 20 e 50 centavos disso. E sempre quando você atualizar isso, você vai levar em consideração o seu preço médio que você tinha, você vai considerar as compras que você fez naquele ano e você vai atualizar o preço médio das suas ações, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você fez esse ano, você estava com um preço médio de 20,50, aí no ano seguinte subiu muito a ação, passou a ser 25. Você comprou mais 50 unidades. Então, a sua quantidade, você vai atualizar para de 100 para 150, você comprou mais 50, só que o seu preço médio era 20 e 50, você vai ter que fazer a conta ali de média para entender qual que é o seu novo preço médio, tá? Então, você teve uma compra de 50 a 20, de 50 a 21 e de 50 de novo a 25. Basicamente, você soma tudo, divide por 150, você vai ter o seu novo preço médio. Obviamente, eu não vou fazer isso de cabeça aqui, mas é assim que você calcula o preço médio e
você tem que colocar o preço médio. O que eu vejo de gente colocando o preço atual da ação e atualizando o preço atual, não é essa informação que você tem que colocar ali, tá? Você tem que colocar o preço médio. Ah, mas eu comprei essa ação há 3 anos atrás por R$ 10, tipo Bitcoin. Aconteceu comigo. Eu comprei Bitcoin lá em 2017 por, sei lá, R$ 20.000, que estava mais ou menos o valor. Hoje está US$ 60.000. No meu imposto de renda, eu tenho um Bitcoin a R$ 20.000 e vai continuar assim, tá? Porque ele vai se importar com o custo médio que eu tive na compra desse ativo. Se eu vendi e comprei de novo no preço maior, isso vai subir o meu preço médio, tá? Mas se eu vender eu vou ter que pagar o imposto de renda sobre o lucro dessa operação, tá? Então, você não, meio que não foge muito de pagar imposto. Ou você mantém ali, não paga imposto, mas você vai ficar um valor acumulando, ou você vende e recompra o ativo e isso vai aumentar o seu preço médio. O primo rico, ele gosta de usar essa estratégia de ficar vendendo os ativos dele para aumentar o preço médio e diminuir o imposto de renda. Que ele faz? Todo mês ele usa essa janela dos 20 mil e fica vendendo R$ 20.000 das ações dele. E às vezes, quando ele não tem nada melhor para comprar, ele compra a mesma ação que ele estava comprando. O que ele está fazendo com isso? É, ele está subindo o preço médio da carteira dele. Então, ele vende dentro da janela de isenção, ele não paga nenhum imposto sobre isso, e ele compra de novo a ação que às vezes estava mais cara. Então, nesse exemplo que eu estava falando, ele comprou a 20, hoje está a 25. Ele vai vender dentro da janela de isenção, então ele não vai pagar nada sobre esses ativos, e ele recompra a 25. Isso vai fazer com que o preço médio dele suba, tá? Porque ele tem uma compra lá de novo no preço mais caro. E isso vai fazer com que ele potencialmente pague menos imposto numa futura, numa saída futura. Então, isso é uma estratégia que você pode usar ali para aumentar o seu custo médio e diminuir o imposto de renda para ativos que você está comprando lá na frente. Então, esse negócio que as pessoas falam, eu quero baixar meu custo médio, pode ser um tiro no pé na hora que você for vender, porque você vai pagar mais imposto sobre o seu ativo, tá? Então, é para isso que funciona a ideia de custo médio. Funciona muito pouco para você efetivamente ganhar dinheiro com as ações, mas pode fazer você economizar dinheiro no imposto de renda. É para isso. Então, você vai colocar lá custo médio das ações, custo médio de aquisição da empresa, não é o preço da ação no dia que você está avaliando, tá? É... A empresa, você vai botar o nome da empresa, porque você colocou o código lá em cima, agora você vai colocar o nome da empresa. Que corretora que isso tá? Às vezes você tem a mesma ação em duas corretoras. Ah, eu tenho a Itaú na XP e no BTG. Você vai ter que fazer dois lançamentos, um no XP, outro no BTG, tá? E os preços médios de cada um deles, e as quantidades, e a custódia de quanto que você tem em cada um. Por isso que eu digo que ter conta em várias corretoras só deixa o seu imposto de renda mais trabalhoso, tá? É mais fácil que esteja tudo num lugar só, porque senão você vai ter que ficar listando coisa por coisa. E esse modelinho ali, você está bem organizado. Isso vai te ajudar muito também a entender o custo médio dos seus ativos, tá? Se você já tem as unidades, você tem o custo médio, no ano seguinte, quando você olha para as novas compras, fica mais fácil de fazer a conta. Se você joga só o ativo e o valor dele, você não tem a quantidade, não tem o preço médio, você tem que ficar fazendo essas contas. Repare que o imposto de renda, ele só se preocupa com o ativo e o custo total daquele ativo na sua carteira, tá? Essa é a informação que ele quer. A minha recomendação de pôr tudo isso aqui é para facilitar a sua vida, tá? Na hora que você for atualizar os dados da sua carteira. Para o imposto de renda, se você só simplesmente colocar, eu tenho 20 mil em Itaú, para ele tá ótimo, é o que ele quer saber, mas você ter todas as informações, qual é o ativo, qual é a unidade, qual é a corretora, vai facilitar a sua vida no controle daquilo, de onde vendeu, onde comprou, qual que é o preço médio, é para isso, tá? Mas o imposto de renda mesmo, ele quer saber o quanto você tem, qual é o nome do ativo que você tem e qual é o valor total que você tem naquele ativo esse ano. Ele vai perguntar qual que era o ano passado e qual que é o valor nesse ano.
tá? Então, é isso que ele quer saber, mas preencha todas as informações que facilita a sua vida para controlar tudo isso. Bom, depois de preencher bens e direitos, normalmente, como eu falei, é onde você mais ficar preenchendo ativos. Uma coisa, bens e direitos já vem preenchido muita coisa na versão pronta, porém, ela só vem com os dados do ano passado, tá? Você tem que atualizar os dados desse ano. Então, na maioria dos casos, se você não comprou, é simplesmente copiar o mesmo número, tá? Então, se você tinha Itaú lá, você tinha 100 unidades, não comprou nada, você só repete o número para o ano seguinte. Você só vai mudar o número se você vendeu, então você tem menos ativos, ou se você comprou mais. Tá? Se você manteve o mesmo número de ativos, tipo, tem um Bitcoin, continua com um Bitcoin, você só repete o número ali, você não atualiza valor nem nada. Mas você precisa ir item por item atualizando esses valores. Tá? Muita coisa já está preenchida lá. E também, se você zerou posição, você precisa lançar isso como, eu tinha uma posição e agora eu tenho 0 ativos dessa posição. Eu zerei a posição nesse ativo. Tá? Então, precisa lançar se você zerou também. Beleza, acho que esses eram os pontos ali e bens e direitos. Próximo passo que você tem a preencher, depois de preencher todos os seus bens e direitos, é se você tem dívidas, tá? Aqui vão entrar financiamentos, consórcios, empréstimos, dívidas que você tem, posição negativa no conta, vamos supor que no dia 31, lembrando que tudo isso é no dia 31 de dezembro lá, você estava com negativo na sua conta de banco, por seja lá qual for o motivo. Menos 3 mil negativo. Ele entra aqui como passivo, negativo, tá? E aqui também entra posições vendidas, tá? Lembrando que você pode, na bolsa, chegar lá e falar, você pode chegar e comprar 100 ações do Itaú, se você acredita que o preço da ação do Itaú daqui um futuro próximo vai estar valendo mais do que ele vale hoje, esse é o princípio de investir, mas você também pode fazer a operação inversa, você pode chegar lá e falar, eu acho que essa ação vai estar valendo menos no futuro, então eu vou vender ela hoje para comprar ela no futuro mais barato, tá? Porque eu acho que vai cair. Então, existe essa operação que você pode fazer, que é operar vendido, que chama. Então, você está apostando na queda do ativo. E quando você tem operações vendidas, você coloca ela aqui como passivo, tá? Mas a minha recomendação é, se você tem operação vendida, encerre essa posição e pare de fazer, porque se é difícil a gente prever se a ação vai subir, é ainda mais difícil prever se ela vai cair. Tá? Então, assim, não recomendo para ninguém inventar fazer posição vendida, mas se por algum motivo você tiver, é aqui que você lista ela. Então, você vai estar, eu estou vendido em bolsa, é aqui que você vai listar junto com seus passivos, junto com dívidas, junto com financiamento, com empréstimos e posição negativa em conta de banco, tá bom? E eu acho que esse é o último ponto ali dos que você tinha que fazer. Identificar familiares, receitas, o quanto que você gastou, os ativos e passivos que você tem. Uma vez que você fez tudo isso, está pronto o seu imposto de renda, você pode enviar, entregar e ficar felizão ali. Se você fez depois de fazer todo esse cálculo, ele vai te dizer o quanto que você vai ter que pagar de imposto de renda ou até restituir. Tá? Lembrando que existem algumas técnicas que a gente usa para restituir imposto de renda. Colocar os seus gastos ali de educação, saúde, tudo isso diminui seu imposto de renda. Ter uma previdência PGBL para quem tem ganhos na pessoa física pode fazer você diminuir imposto de renda. Os dependentes diminuem imposto de renda se o dependente não trouxer consigo uma renda que acabe aumentando o patrimônio sobre o qual você paga imposto de renda. Então, você pode usar estratégias ali para diminuir o seu imposto de renda. Essas são algumas ideias ali que você pode fazer. A previdência é a que mais funciona, principalmente se você tem ganhos na pessoa física, tá? Senão, você provavelmente não vai ter nada de imposto. Se todo o seu ganho é da pessoa jurídica, você provavelmente não vai ter nada de imposto para pagar. Você vai ter que listar tudo isso e tá tudo certo. Mas vamos supor que você fez tudo isso ou já fez e percebeu agora que você errou alguma coisa lá atrás. Você pode corrigir o seu imposto, tá? Você pode, sempre usando a mesma ferramenta que você usou. Então, se você escolher um app,
vai no app de novo. Se você escolheu o aplicativo no computador, vai no computador. Se você foi no online, vai no online. Você tem que usar. Você pode retificar, inclusive você pode retificar bem para trás, tá? Até 4, 5 anos para trás você pode retificar. E retificar é uma estratégia fenomenal para quem quer procrastinar ainda mais na entrega, que é basicamente, você entrega de qualquer jeito e depois você vai lá e retifica e corrige como ela devia fazer. Vamos supor que, sei lá, você estava em outro planeta, chegou o dia 31 de maio, que é o mês que vem, quando você deveria entregar, sei lá, você não fez o imposto de renda. Vai no aplicativo, vai na plataforma, entrega ela de qualquer jeito, mal feita mesmo, mas assim, tira todos os erros que impede você de entregar, mas assim, entrega com as informações meio erradas mesmo, entrega. Porque depois de entregar, você pode simplesmente acessar ela de novo e retificar. Então você não toma multa por não entregar, não toma bloqueio, não toma nada. É uma estratégia que você pode usar, mas assim, não é para usar isso deliberadamente, mas é uma estratégia que pode salvar você de, putz, eu tinha que fazer isso, não fiz, errei, mas você ganha um tempo a mais ali para corrigir, tá? Lembrando que só não dá para mudar de todas as informações que você colocou lá, se você quer no simplificado ou no completo, tá? No simplificado, você não consegue usar as técnicas de dedução de imposto de renda, usar a previdência, usar os dependentes, você não consegue fazer nada. Isso aí é mais para quem, sei lá, você tem pouquíssimo patrimônio a declarar, não vai pagar imposto de renda, você fez o simplificado para realmente simplificar a sua vida. Ele não vai considerar essas técnicas que você pode usar para diminuir o imposto de renda. Agora, se você tem imposto de renda ou tem um patrimônio mais significativo, você vai usar o método completo. E o que você não consegue retificar depois é se você está entregando no simplificado ou no completo. Tá? Isso você não consegue mudar, mas todas as outras informações que você pôs, você consegue mudar e você pode fazer isso e pode ser uma estratégia para te salvar ali, para você ganhar mais um tempinho para investir, para fazer o seu imposto de renda da forma mais correta. Então, imposto de renda é chato, mas não é impossível um bicho de sete cabeças, tá? Ele é mais chato do que difícil. Obviamente, tem nuances ali para serem levantadas. Se eu puder ajudar e corrigir você com alguma coisa, eu vou te ajudar, mas algumas coisas são bem específicas, eu recomendo que você busque informação sobre isso específico, sei lá, algumas coisas, principalmente quando envolve um juridiquês ali de heranças, de patrimônio, taxa sobre alguma coisa bem específica, tem bastante coisa ali que pode ser complicada, mas isso que a gente faz, que é o construir patrimônio, investir e listar os seus ganhos e gastos, é razoavelmente simples, dá para você fazer e principalmente checar a informação que estão fazendo para você, tá? Que mais erram é essa questão do preço médio, tá? Os contadores fazem muito de qualquer jeito isso. Tem que dar uma olhada, ver o que eles estão fazendo, usar aquele modelinho que eu propus ali, vai simplificar muito de você bater o olho e entender se ele está fazendo direitinho, isso está calculando, porque muitas vezes eles colocam de qualquer jeito. Isso passa, tá? Não cai muito na malha fina isso, mas isso não é o motivo para você cair na malha fina, mas se você cair na malha fina por outro motivo, eles vão implicar com isso. Tá? Então, ninguém vai implicar com você porque o preço médio da ação ali, ele não vai te chamar por causa disso. Mas se outra coisa te levar para malha fina, isso vai ser mais um problema que eles vão encher o saco. Então, o ideal é fazer direitinho para não ter esse tipo de problema e ficar acumulando pequenos erros pode virar um grande erro lá na frente em termos de quanto que você deveria pagar de imposto sobre um determinado ativo, porque você foi atualizando o valor ali que na verdade não estava sendo atualizado. Isso pode dar uns rolos. Então, checa principalmente isso. Se você for terceirizar, se você for fazer, segue essas recomendações aqui que eu falei. E se você for contratar uma ferramenta, a MyCapital é uma que eu uso e super recomendo. Dr. 10 é um desconto lá que você pode ter no plano anual. É, vai economizar um 10% ali. E é uma ferramenta que, para quem está em muito ativo de renda variável, de home broker, ajuda muito.
Se você está montando uma carteira de fundos, por exemplo, vai ajudar pouco, tá? Porque todos os fundos eles têm desconto na base, então você não vai ter essa dor de cabeça para agir. Mas se você tem ações, fundos imobiliários, ETFs na sua carteira, vale a pena sim, porque vai facilitar. Beleza, pessoal? Alguma dúvida que vocês têm depois de tudo isso? Alguém aqui já entregou o imposto de renda? Ou é todo mundo que nem eu e tá esperando chegar o último fim de semana para ficar desesperado? Esse é um clássico. Muito bom, tava esperando a reunião. Eu também estava esperando entregar aqui para ver se eu estudava antes e via se tinha alguma coisa, tá? Mas é isso, gente. Não é tão complicado assim. Se eu puder ajudar em alguma dúvida específica, vocês podem trazer lá no chat. Mas é isso. Lembrar que isso aqui vai ficar gravado também. E eu tenho uma outra aula lá, que ela é mais específica sobre todos os produtos financeiros, o que vai disparar um trigger lá que você precisa se preocupar ou não, tá? Então, essas são as ideias que você precisa ali entender para preencher minimamente bem o seu imposto de renda. Faça com o tempo, abra uma garrafa de vinho, senta lá e vai preencher, dá trabalho, é chato, mas pensa pelo lado positivo. Se você está tendo muito trabalho para preencher o seu imposto de renda, significa que você tem muito patrimônio e que você está no caminho certo. Professor, eu tenho uma dúvida. Na verdade, Manda. dúvida não, eu queria só compartilhar aqui uma questão. Veja só, eu entrei num grupo no grupo de anestesia, né? Sou Uhum. anestesista. E o primeiro ano desse grupo, você recebe o pagamento via Pix mesmo, no final do mês. E somente agora, nesse ano, que eu entrei na PJ, que aí sim eu vou receber lucros e dividendos, né? Sim. E eu não declarei esse imposto do Pix. O que é que acha? Acha que é um risco grande de ser pego na malha? É, Qual a sua opinião sobre isso? razoável, tá? Principalmente se isso é um rendimento significativo dos seus ganhos. Por exemplo, isso aí era mais de 50% dos meus ganhos. Como é que você vai explicar para a Receita que você ganhou todo esse valor, que isso impactou em. Porque assim, mesmo que você falasse, olha, cara, eu gastei tudo, não sobrou nada, então em tese não teve aumento de patrimônio. Mas a Receita sabe o quanto que você movimentou de dinheiro no caixa. Então, virar e falar, olha, eu tive 10 mil de receita, que é o que está declarado, mas eu estava movimentando 50 mil todo mês, vai no mínimo levantar uma inconsistência. E o banco declara isso pro o quanto que você movimentou, todas as movimentações que você faz. Então, é recomendável, é melhor você lançar e falar, olha, eu recebi tudo isso na pessoa física, vai pagar uma bica de imposto de renda, no caso, 20, 30% de imposto de renda, mas vai dar menos dor de cabeça do que você tentar disfarçar isso ali, principalmente se é uma quantidade significativa de dinheiro. Se você me falar, por exemplo, que é 5 mil que eu estava recebendo nisso, mas meu salário declarado é de 50, tudo bem, você consegue disfarçar. Mas se for o contrário, tipo, o meu salário declarado é 5 e era 50 pau que eu estava recebendo, cara, com certeza isso vai dar inconsistência, você vai cair na malha fina. Tá? Então é melhor você pagar o imposto agora do que tomar a multa, porque você paga 100% a mais do imposto que você ia pagar. Entendeu? Então, vira 50% do quanto você ganhou. Aí é uma bica sem noção. Beleza, pessoal. Entendeu? Por isso que eu falo, sempre regulariza esse tipo de caixa 2. Caixa 2 dá muito problema, tá? Muito problema. Mas eu entendo que tem situações que fogem do seu controle, né? Tipo, você entrou num grupo, os caras te pagaram assim, se era a sua renda principal, você vai acabar pagando um imposto de renda alto sobre isso. E como lá atrás não tem muito como usar ferramentas, né? Você teria que usar imposto de para diminuir isso com gastos, com previdência, teria que ser feito tudo lá atrás. Não dá para fazer agora mais. Entendeu? Então é só pagar, só lhe resta pagar nesse caso.
Isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela presença. Lembrando, qualquer dúvida, comentários, temos no grupo, pode chamar. Vou te ajudar assim que o máximo que eu conseguir. E acho que é isso. Até mais. Muito obrigado aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, Paula, Selene, Isadora, Alisson, que sobreviveram até agora. Até mais.